Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E hoje nós vamos falar a respeito da chegada dos portugueses até a América e o que foi que eles encontraram, né, nessa descoberta, digamos assim, dos portugueses em relação ao Brasil. Mas antes disso, é claro, eu gostaria de pedir a todos vocês que, se possível, se inscrevam aí no canal, tá aqui o logozinho, é só clicar aí, apertar o sininho. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas, para fazer esse vídeo rodar aí pelo Brasil. De repente pode ajudar alguém, vai saber. E, obviamente, gostaria que vocês amassassem o like aí, curtissem o vídeo, né, para dar aquela força. Bom, dito isto, vamos ao nosso tema. Quando os portugueses chegaram no território onde hoje nós conhecemos aí como Brasil, isso lá em 1500, né, eles não chegaram e encontraram aqui um território vazio, pronto para ser ocupado, totalmente desabitado. Muito pelo contrário, os portugueses encontraram vários povos já habitando esse território, tá? Aqui, por exemplo, já contava aí com aproximadamente 5 milhões de habitantes, tá? Dividido em mais de 1000 povos diferentes, com 1000 culturas diferentes, com 1000 formas de viver diferentes, tá? 1000 crenças diferentes, enfim. Cada povo contava com a sua própria cultura, com a sua própria crença, seus rituais e o seu próprio modo de vida, tá? Porém, os portugueses tiveram um contato mais aprofundado, né, pelo menos num primeiro momento, com os povos que estavam ali distribuídos na costa brasileira, no litoral, tá? E esses povos eram os tupis, e foram os que mais contato tiveram com os portugueses nesse primeiro momento, tá? Os tupis, que chamavam esse território que nós hoje habitamos de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras, eles tinham um modo de vida e uma organização social já muito bem estabelecida e peculiar, tá? Eles, tá? E a maior parte dos povos indígenas, por exemplo, já viviam em aldeias, né, muito bem organizadas, eles andavam nus, gostavam de pintar os corpos, né, em períodos característicos, tá? Eles praticavam a agricultura de subsistência, viviam basicamente da natureza e daquilo que a natureza oferecia a eles, tá? Essas aldeias independentes, eles tinham ali uma relação muito antagônica e curiosa, tá? Por exemplo, ao mesmo tempo que eles estabeleciam laços de extrema solidariedade entre as tribos, eles também tinham o costume da guerra constante entre eles, tá? Então, tudo isso era muito forte dentro da terra de Pindorama, né? Essas tribos, só uma historiazinha curiosa para a gente entender. Certa vez, uma dessas tribos, né, entrou em guerra com outra, e quando eles chegaram até lá, isso está em documentos aí que os historiadores e antropólogos acabaram decifrando, e quando eles chegaram, essa tribo estava passando por um período de seca, de fome, não estava conseguindo, né, se sustentar ali. A tribo inimiga ofereceu comida, ofereceu alimento, tudo, foi embora, e depois de um tempo voltaram para guerrear de novo. Ou seja, a guerra era um fator cultural, era um fator digamos assim, de florescimento dessas aldeias em relação às outras, tá? Além disso, a gente sabe também que culturalmente as aldeias indígenas, né, os tupis e as outras, não contavam com um estado centralizado, tá? O que eles tinham aqui, na verdade, eram líderes, tá? Que eram chamados de principais, e qualquer decisão política, social que fosse tomada dentro da aldeia, eles se reuniam, né, nesse conselho, discutiam e tomavam essas decisões aí em grupo, tá? Mas isso não quer dizer que essa falta de um governo centralizado transformava essa sociedade em uma sociedade desorganizada. Muito pelo contrário, tá? Eles eram muito bem organizados e muito bem estabelecidos politicamente, tá? Já havia uma forte divisão do trabalho dentro dessas aldeias antes dos portugueses chegarem,
tá? E essa divisão era toda estabelecida em sexo e idade. Por exemplo, as mulheres em geral eram responsáveis por plantar, cuidar da colheita, fabricar farinha, que era um alimento muito usado, né, por essas tribos, e cuidar das crianças. Por sua vez, os homens tinham a responsabilidade de quê? Caçar, pescar, construir e todos os outros trabalhos considerados pesados, né, ou de difícil execução. Tá? Os anciãos, os velhos, não ficavam ociosos também dentro da aldeia. Eles tinham a responsabilidade de trabalho também, que era qual? Educar, ensinar as crianças, os mais jovens, toda a cultura daquele povo, daquela tribo, daquela aldeia. Tá? Bom, cada aldeia, como a gente já falou anteriormente, possuía suas próprias crenças, seus próprios rituais religiosos, tá? Inclusive a religiosidade era algo muito importante dentro da cultura indígena, tá? Importante por quê? Porque toda a religiosidade era voltada para a natureza. E a natureza era a forma com que esses indígenas viviam e sobreviviam nesse território. Então eles tinham uma relação muito íntima com a natureza e, em forma de devolver essa relação, eles acabavam cultuando religiosamente essa natureza que fornecia todo o possível para a sua sobrevivência, tá? Bom, outro fator importante, como a gente também já mencionou, era a guerra, tá? E a guerra, ela acabava sendo unificada também a essa questão religiosa, tá? E também tinha um papel central na cultura tupi, tá? Por quê? Porque a guerra, além de ser ter um caráter religioso, ela também servia para afirmar o valor daquela tribo perante, né, esse território e também tinha o papel de vingar os parentes mortos, né, daquela tribo em outro momento de guerra. Tá? Associado a essa guerra, a esse costume da guerra, estava um outro costume que também foi muito mal visto pelos portugueses dentro da sua chegada, que era o ritual da antropofagia. Ou seja, quando, né, acabava a guerra e o inimigo era capturado, ele era morto e devorado pela tribo vencedora. Só que não era somente ir lá e devorar o inimigo, não. Tinha todo um ritual religioso por trás disso. Tá? Por isso que nós não chamamos de canibalismo, nós chamamos de ritual de antropofagia. Tá? Por quê? Porque esse ritual religioso era fundamental para o processo de se alimentar dos inimigos. Tá? E aí existia todo um ritual por trás disso, que era, por exemplo, depois do conflito, depois da derrota, o inimigo era capturado, levado para a tribo vencedora, ele era integrado àquela aldeia, ele passava a viver junto dos vencedores, ele era muito bem tratado, muito bem alimentado, ele recebia uma mulher daquela aldeia de presente, né, para ser a sua companheira temporária, tá? E era marcado ali, após um tempo, uma grande festa, um grande ritual em homenagem aos deuses, e nessa festa, nesse ritual, é que aquele inimigo era morto e então era cozido e servido para os guerreiros daquela tribo, tá? E por mais, né, macabro que seja, ser devorado também era sinal de orgulho para os perdedores. Por quê? Porque somente eram devorados aqueles que eram considerados guerreiros fortes e corajosos e de valor. Tá? Esses eram devorados, os demais eram mortos e acabava a história ali mesmo. Tá? Bom, dessa forma a cultura tupi foi construída ao longo desse tempo, né, e estabelecida muito antes da chegada dos portugueses. E aí, quando estes chegaram até esse território, estabeleceram contato, né, foram ali conhecendo a cultura tupi, etc., eles foram, obviamente, guiados por vários sentimentos diferentes, tanto de um lado quanto do outro. Tá? E o primeiro sentimento que guiou esse contato entre as partes foi o sentimento de encantamento. Tá? Os indígenas ficaram encantados com as roupas, com a forma de ser,
com a cor da pele, né, daqueles europeus que estavam chegando, e em contrapartida os europeus também ficaram encantados com as mulheres, né, com o ambiente, com a forma com que eles andavam, tudo isso. Tá? Só que depois do encantamento, obviamente, quando eles aprofundaram, né, o conhecimento cultural de ambos os lados, veio a parte ali do estranhamento e depois veio, obviamente, o sentimento da negação. Tá? Um dos fatores fundamentais que levaram os portugueses, europeus, digamos assim, demonizar a cultura tupi foi justamente o ritual antropofagista, no qual os portugueses, obviamente, utilizaram-se de uma visão completamente eurocêntrica para condenar a cultura do outro. Tá? E a partir dali, a partir da descoberta da antropofagia pelos portugueses, é que surgiu a ideia, né, europeia, eurocêntrica, da necessidade de civilizar os povos indígenas. E a partir dessa ideia de civilizar, de tornar o indígena um ser culturalmente, né, capaz de conviver em harmonia com os europeus, é que inicia-se o processo de dominação portuguesa no Brasil, o processo de colonização, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tudo bem? Bom, é isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficar por aqui. O desenrolar dessa história a gente vai ver aí nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, pessoal.